cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Eu convido a igreja agora a ficar de pé para te receber a nossa irmã, querida diaconisa, irmã Joana, que vai estar fazendo a oração, pedindo as bênçãos de Deus sobre esse maravilhoso culto. Pode tomar o microfone aqui, irmã. Eu cumprimento a igreja com a paz de Jesus. Amém. E agradeço a cada um que orou por mim, por essa viagem, que foi um pouco meio complicada, meio turbulenta, sabe? E eu agradeço a cada um que orou, que a oração chegou ao trono, porque quando a gente foi, quase aconteceu um acidente. E aí numa moto, um carro se aproximou da caminhoneta e jogou o Zé, quase que o Zé bate nessa moto. Para voltar, veio um Corolla correndo e jogou o Zé contra um ônibus. Era para mim estar morta também, porque a caminhoneta passou ralando com o ônibus. E pela honra e a glória do Senhor, eu estou aqui hoje contando esse testemunho. Oh, glória! E nessa hora que o ônibus ralou na caminhoneta, que encostou na caminhoneta, eu falei com Deus naquela hora que me salvasse daquela morte, que me salvasse. E pela honra e a glória do Senhor, Deus deu a vitória. E eu pedindo também para o nosso Senhor Jesus Cristo estar no volante com os teus anjos acampados, porque meu esposo está passando nervo demais, luta demais. E eu preocupada com essa dor no peito, que ele está sentindo muito forte lá todo momento. Mas eu abri a Bíblia e na Bíblia falava: faça voto para o seu esposo, faça voto. Deus falando comigo, faça voto. E eu abri a Bíblia e estava escrito: faça voto. Fiz o voto para o grande livramento para a vida do meu esposo. E pela honra e a glória do Senhor, nós estamos aqui na igreja, no templo do Senhor. Oh, glória! Pai amado, Pai querido, Pai santo de Israel, glorioso Deus, eu agradeço, meu Jesus, por todas as pessoas que estão aqui nesta noite, porque veio, Senhor, para ser saciado da sua palavra santa e sagrada. Ó Deus de misericórdia, ó Pai misericordioso, poderoso, precioso. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é o nosso Salvador, só o Senhor pode estar conosco a todo momento, mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas falhas. O Senhor está conosco, abençoando, protegendo, livrando, guardando de todo mal, de todo perigo. Por isso eu falo, meus irmãos, busca o Senhor a cada vez mais. Busca, porque o Senhor está próximo. E o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, mesmo com as nossas lutas. Se nós está com o nosso Senhor, nós tem aquele gozo gostoso que sai no nosso coração, na nossa mente. E é muito prazeroso estar com os irmãos e com as irmãs aqui nesse templo. Eu senti falta, mas o nosso Deus trouxe nós com segurança. E eu peço, meu Senhor, que o Senhor venha guardar o pastor irmão Márcio, a irmã Conceição, o pastor Ademir José e a irmã Maria Eugênia, todos os irmãos e as irmãs desse tempo, que o Senhor venha guardar poderosamente, que o Senhor venha guardar os lares, as famílias, aqueles que não estão convertidos, que venham se converter, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor guarde os hospitais, asilo, orfanato, penitenciária, casa de detenção, de repouso, de recuperação, as criancinhas, os adolescentes, que todos venham servir um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus tremendo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém, aleluia, amém. Glória a Deus. Eu vou pedir que a irmã Dona Joana continue aqui um pouquinho. Eu também vou fazer uma oração pelo louvor e em seguida ela vai estar adorando com um lindo louvor aqui ao nosso Deus. Soberano Deus, nosso Pai, Rei da Glória, nós estamos aqui, Senhor,
para te adorar, para honrar o teu santo nome, Senhor. Se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui, Senhor, mas nós estamos aqui pela tua santa presença, Senhor. Nós estamos falhos, nós somos pecadores, nós somos miseráveis, Senhor. A tua palavra diz que nu nós saímos do ventre de nossa mãe e assim nós voltaremos, Senhor. Mas a tua palavra também diz que se nós não adorarmos, as pedras farão isso por nós. A tua palavra também diz que onde houver 2 ou 3 em teu nome, ali o Senhor estará. E aqui nós estamos em maior do que quantidade do que isso, Senhor. Nós sabemos que o nosso louvor ele é imperfeito. O nosso louvor ele não é lindo, ele não é agradável. Talvez ele seja até ofensivo aos seus ouvidos, Senhor. Nós não temos ali aquela capacidade que os seus anjos têm de louvarem glória esplêndida, Senhor. Mas nós pedimos que o Senhor incline os teus ouvidos, Senhor. E entenda que na nossa imperfeição nós buscamos ser imitadores de Cristo, Senhor. Por isso eu te peço que não seja nós louvando, mas que esteja o teu Santo Espírito nos usando como instrumentos da tua vontade, Senhor. O Senhor me use, o Senhor use a Dona Joana, o Senhor use todos aqueles que vão passar por aqui hoje, no louvor, na adoração e também na pregação da palavra. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Senhor, eu vim aqui não pra te pedir, mas pra agradecer o que tens feito para mim. Senhor, a minha voz é um instrumento em teu louvor. Por isto eu te peço, toque em mim, Senhor. Mais uma vez eu venho lhe dizer muito obrigado por me amar e me fazer um servo assim, completamente abençoado. Oh meu Senhor, eu sei que sou por ti amado, porque eu nasci pra te adorar. Nasci pra te adorar, te louvar é meu prazer, és a razão do meu viver, porque eu nasci pra te adorar, nasci pra te adorar, te louvar é o meu prazer. Como é bom dizer, Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Te louvar eu quero, enquanto aqui viver, te adorar pra sempre, é o meu prazer. O teu nome, Senhor, está sempre aqui dentro de mim, porque eu nasci pra te adorar, nasci pra te adorar. Te louvar é o meu prazer, és a razão do meu viver, porque eu nasci pra te adorar, nasci pra te adorar. Te louvar é o meu prazer, como é bom dizer, Jesus, eu te amo, te amo, te amo. Jesus, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Jesus, eu te amo.
Jesus, eu te amo. Eu te amo. E agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos a igreja toda dizer esta frase: Jesus, eu te amo. Todo mundo dizer: Jesus, eu te amo. E eu gostaria de convidar aqui agora à frente a netinha da dona Joana, Ana Nathalie, para estar louvando com a gente. Vai pegar o microfone das mãos da própria avó. Glória a Deus, aleluias. É bênção. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do teu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. E quando achar que está tudo perdido, que não vai conseguir vencer, Deus vai te levantar, você vai caminhar. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Mas tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Amém, glória a Deus. A oportunidade agora está com a nossa irmãzinha Nana. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvir uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu quem te sustento e te ajudo.
cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu mudo a história, faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, eu nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É o meu tempo certo de fazer, é o meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha, é a minha mão que leva e traz. Com a palavra eu mudo a história, faço na guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. Oh, glória. Peço que a igreja fique de pé para ouvir a palavra de Deus. Ele vai estar lendo o Salmo 23, não é isso, Natan? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje eu vou estar lendo o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Convido aqui agora à frente as mulheres do grupo de oração, Dona Joana, Irmã Conceição, Irmã Hilda, Irmã Divina, minha mãe, mais alguém que eu não estiver lembrando o nome. Deus enviou seu filho amado a perdoar e nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vive com o Pai está, porque Ele vive. Posso ver no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos
quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, temor não há. Mas Eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço as irmãs. Pode me dar aqui, divina. Convida aqui à frente o irmãozinho que vai estar lendo o Salmo 91. E convida a igreja que mais uma vez fique de pé, porque nós estamos diante da palavra de Deus e devemos ter respeito pela palavra de Deus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu vou estar lendo o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Eu peço que a igreja permaneça de pé para a gente estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, pelos dizimantes e também para a gente estar trazendo a oportunidade para o pastor José Márcio. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoe os dizimistas, abençoe também os ofertantes, Senhor. Abençoe os dízimos e as ofertas para que não venha faltar mantimento na casa do Senhor, nem também na casa dos dizimantes, dos ofertantes, Senhor. Aqueles que não puderam dizimar, aqueles que não tiveram oportunidade, talvez até queriam, mas às vezes a condição financeira apertou. Abre as portas deles, Senhor. Repreende o devorador, Senhor. Acaba com o devorador. Traz prosperidade para a casa dessa família, Senhor, para a casa dessa igreja, para a casa de todos que aqui estão, Senhor. E assim nós recebemos com palmas o nosso querido e amado pastor José Márcio, atalaia e anjo dessa igreja. Pode tomar o microfone aqui, pastor. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória Amém. a Deus. Abre a sua Bíblia, glória a Deus, aleluia, no livro, aleluia, de Lucas. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 7, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta noite, todos os dias, todas as horas,
Devemos bendizer o nome do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Autor e Consumador de todas as coisas. Tudo foi feito, criado pelo Criador. Aleluia. A palavra está no livro de Lucas, capítulo 7, aleluia, no verso 1. Lucas 7, versículo 1. Assim vai nos dizer a palavra nesta noite. E depois de se concluído todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e um servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. Enquanto ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-se-lhe que viessem a curar o seu servo. Ponto final. Senhor, preciso da unção do Senhor para ministrar esta palavra. Senhor, preciso da unção do Senhor para orar. Mas neste momento perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, e assim afirmamos que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Pode sentar adorando ao Senhor. Glória a Deus. Vejamos aqui, aleluias, que o Senhor tinha acabado de dar um discurso. Louvado seja o nome do Senhor. E o centurião de Cafarnaum, sabendo que o Senhor Jesus estava em Cafarnaum, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, ou perto de Cafarnaum, aleluia, aleluia, ele pediu aleluias para os anciões, ir de encontro ao Senhor, aleluias, para que o Senhor fosse até a casa dele e curasse o seu servo que muito estimava, que muito amava, aleluia. Mas o que me chama a atenção, aleluia, que o centurião, aleluia, não pediu para que o Senhor fizesse uma oração ao Pai, aleluia, para que, aleluia, o servo dele fosse curado, aleluia. Ele afirmou que todavia o Senhor indo até a tua casa, aleluia, pede ao Senhor para ir na minha casa curar o meu servo. Então ele estava afirmando, aleluias, que no momento que o Senhor Jesus chegasse na casa, aleluias, do centurião, aleluia, a cura seria certa, aleluia, o milagre aconteceria, aleluias, verdadeiramente, aleluia. Vejamos aqui uma da comparação, aleluia, desse centurião, como também, aleluias, o centurião, aleluias, viu falar de Cristo. Agora eu vou falar, aleluias, de um que caminhava, aleluias, divulgando a palavra de Cristo, aleluia. A Bíblia nos fala, aleluia, acerca, aleluias, aleluias, não vou sair do contexto, vou voltar rápido, aleluias, de Jairo. Jairo já afirma que o Senhor tinha que entrar em sua casa, empunhar as mãos, aleluia, a mão, aleluia, sobre a sua filha, aleluia, para ela ser curada, aleluia. É só a comparação. Já o centurião, aleluia, se afirmou que se a presença do Senhor fosse até a casa dele, o servo dele já estava curado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluias, muitos não creram, mas uma pessoa creu e fez a diferença na cidade de Cafarnaum. Eu posso afirmar, estou no contexto, porque este homem, aleluia, era varão de Cafarnaum, centurião de Cafarnaum, aleluia, e o qual, aleluia,
fé que não houve em Israel. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que muitos podem vir do Oriente, do Ocidente, do Norte ou do Sul. Aleluia. Entendo assim, irmãos, aleluias, que os últimos pode e será muitas vezes o primeiro. Significa, aleluias, que louvado o nome do Senhor. Estou falando de fé. Aleluia. A mesa, aleluias, que era para os filhos, está sentado, aleluias, com Abraão. Aleluia. Aí vai vir, aleluia, os gentios. Aleluia. Eles vão e sentarão no lugar dos filhos. Aonde o lugar que nós estaremos? Os aleluias, os que estão distantes sentarão no lugar dos filhos de Deus. Significa que muitos parando na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda aqui, aleluias, na santa palavra do Senhor, que tinha que se cumprir a escritura, aleluias, que em Cafarnaum o Senhor habitaria, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Fica meio difícil para nós entender, mas tem uma lógica. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos acreditam que o Senhor morava, aleluias, em Cafarnaum. Amém, irmãos? Mas eu creio que o Senhor habitou em Cafarnaum. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, o nosso próprio Deus afirma, aleluias, que depois que ele saiu da casa dos teus pais, aleluia, ele não tinha morada certa, era um pregador de itinerante, aleluia. O nosso Deus ia de cidade em cidade, circunvizinhas. Louvado seja o nome do Senhor, ao ponto de ensinar os seus discípulos para não levar peças de roupa, que aonde eles chegaram, vão, aleluia, eram honrados com o que eles derem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção, louvado seja o nome do Senhor, é que nesta palavra, aleluia, ó Espírito Santo, não deixa que eu me esqueça, aleluia, para nós confirmar, aleluia, a palavra do Senhor que estou no contexto. A palavra do Senhor afirma, aleluia, louvado seja, que o Senhor fala: quer me seguir, siga-me, aleluia. As raposas têm os seus covis, aleluia. As aves do céu, aleluia, têm seus ninhos, aleluia. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Entendemos aqui, você tem onde repousar a sua cabeça. Entenda que você tem sua casa. Aleluia, você está entendendo? Você tem sua moradia, mas o Senhor saiu no ministério itinerante, atrás das ovelhas que estavam perdidas, as ovelhas da casa de meu pai, aleluia, que estava em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor, aleluia. Sempre estava no campo, sempre estava atrás das ovelhas. Louvado é a verdade, está no contexto da palavra. O Senhor deixava, aleluia, as 99 em segurança e anda atrás da perdida. E quando acha perdida, joga com júbilo sobre o seu ombro, aleluia, e leva para casa. Entenda de uma coisa: nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, eu posso até ondar suas feridas, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso, aleluia, até orar para você, aleluia, aleluia. Mas quem pode te curar, aleluia, quem pode libertar e salvar, somente é Cristo, somente é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor de poder e glória, Senhor, aleluia. Queremos ter esta fé, Pai, aleluia, como de centurião, aleluia, porque ela começou no extremo, ele dizendo, aleluia, que se, aleluia, o Senhor fosse na casa dele, aleluia, o servo dele seria curado. Um estágio da fé forte, ainda foi maior para nós entender, aleluia, quando ele fala, peraí, louvado seja o nome do Senhor, agora o mestre já não precisa ir na minha casa, peraí, aleluia, o centurião está rejeitando a visita do mestre. Não, você não está entendendo, aleluia. Olha aí, presta atenção, aonde a fé entra em fusão, aleluia, aleluia, a chamar a atenção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, aleluia, ele fala, ó, pode falar
aleluia, os anciões podem dar um recado ao mestre, que o mestre não precisa de entrar na minha casa, porque eu sou homem pecador, a minha casa, aleluia, não está preparada, aleluia, em santidade, para que o Senhor venha na minha casa. Mas fala para o Senhor, aleluia, que ele, se ele deliberar uma palavra, aleluia, da onde ele está, o meu servo será curado. Muito forte, presta atenção. 2 pontos da fé. Afirmando que o Senhor fosse, o servo dele já estava curado. E depois, aleluia, a fé, aleluia, fez dar um choque muito forte. O estado da fé, já afirmando que o Senhor não precisa ir até lá. Vejamos aqui, irmãos, que eu carrego esta fé. Quando eu abro uma campanha, louvado seja o nome do Senhor, para uma cura e uma libertação, louvado seja o nome do Senhor. Eu falo, Senhor, vou fazer de 7 elos, vou fazer, Senhor, de 3 elos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu vou fazer o primeiro para te pedir, e o restante dos elos eu vou fazer de ação de graça. Entenda o que eu estou falando para você, irmão. Se eu estou falando que a ação de graça é entendendo e dizendo que o Senhor tem poder para fazer manuteriaca. Creio tanto no meu Deus, que creio nesta palavra. Certa via, quando você está com o coração apertado, quando você está duvidoso, quando você está turbado, o Senhor manda liberar uma palavra para você nesta noite. Posso eu fazer e não faria? Talvez o homem pode prometer para você esquecer e falhar, mas Cristo dá a palavra do Senhor. Nada pode revogar a sua palavra, somente o Senhor revoga. E muitas vezes, aleluias, para algo ser revogado, uma decisão, aleluias, que talvez o inimigo tomou contra a sua família, tomou contra você, somente o Senhor pode revogar. Mas tem um detalhe: se você ficar de braços cruzados e não clamar ao Senhor, aleluia, como aleluia, o Senhor vai revogar. Mas quando você se dispõe a buscar o Senhor, aleluia, num limite espiritual tremendo, aleluia, você consegue, aleluia, o resumo da oração, irmão, você consegue chamar a atenção de Deus. E quando você chama a atenção do Senhor, aleluia, aleluia, o Senhor opera aí, olha lá, é meu filho, olha lá, é filha minha, é filho meu, peraí. O Senhor já manda o anjo de encontro, aleluia. O Senhor fala: eu vou lá pessoalmente resolver essa situação, aleluia. Tem hora, irmãos, que o Senhor não manda anjo não, aleluia. O Senhor chega pessoalmente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor fala: se andar no meu estatuto, aleluia, nas minhas ordenanças, será propriedade peculiar, aleluias, do Senhor. Entenda aqui que a fé, este homem não se fala que ele servia ao Senhor, mas ele creu na mensagem, ele creu na palavra, creu que era Deus andando nesta terra. Ele creu que o Filho do Rei da Glória estava andando na cidade. Aleluia. Sem tua fé é impossível agradar a Deus ou se achegar a Deus. Aleluia.
Entenda de uma coisa, outra palavra, para você entender quem é o nosso Deus. Na palavra do Senhor, o Senhor fala: eu não sou filho do homem para que minta e nem se arrependa. Pregador, eu já vi muitas vezes, aleluias, algumas partes que o Senhor se arrepende, aleluias, do que ia fazer. Você não está entendendo? Quando o Senhor fala nesta parte, significa que o Senhor não se arrepende porque Ele é santo, Ele não tem pecado, aleluia. Já o ser humano, aleluias, ele é falho, ele é pecador, ele mente e precisa de se arrepender dos seus pecados. Já o nosso Deus não se arrepende porque o Senhor é santo, para nós entender a revelação da palavra. E na mesma hora, voltando no contexto, o Senhor deu uma ordem. O centurião falou: eu dou ordem a um soldado que ele vai, ele vem. E eu sei que se o Senhor dá uma ordem, aleluia, o meu servo será curado. Se o Senhor decidir hoje, aleluia, sobre este mal que está sobrevivendo sobre a sua vida, sua família, sua parentela, se o Senhor decidir hoje, está decidido, aleluia, que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. O Senhor fala: agindo eu, e eu vou, aleluia, acabar de completar. Quem vai impedir? Aleluia. Eu vejo esta palavra, irmão, sendo, aleluia, dirigida tanto para o céu, e tanto para a terra, e tanto para o inferno. Nada pode impedir o agir de Deus, aleluia. É limitadamente esta palavra, aleluia. Este quem, aleluia, significa, para você entender quem é a enfermidade, quem é a luta, quem é a maldição, quem é, aleluia, significa, o Senhor está perguntando, o Senhor desconhece. Quem significa, aleluia, que o Senhor, aleluia, está perguntando quem. O Senhor desconhece esse mal, para você entender a revelação da palavra. Quem significa que o Senhor está falando quem é você, aleluia. Quem é este mal? Quem é esta luta? Quem é essa maldição? Perto do poderio do Rei da Glória, perto da explosão de poder, de glória de Deus. Oh, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Se passar daqui para lá é carne, e eu não prego carne, eu prego que vem o Santo Espírito de Deus revela, aleluia, no meu ministério. Poderoso Deus, todo-poderoso Rei da Glória, eu libero, Pai, uma palavra profética, Pai, aleluia, na vida dos teus servos, nas áreas que eles necessitam, e peço ao Senhor que vai de encontro, Senhor, aleluia, a esta petição, porque eu sei, Pai, aleluia, que tem centuriões aqui, Pai, aleluia, centuriões varoas, centuriões varões, ó Pai, aleluia, aqui hoje, que tem esta fé, Pai, aleluia, como, Pai, aleluia, não teve, Pai, aleluia, em Israel. Ó Senhor Deus, toca nesta área, não importa se é na causa, na justiça, não importa, Pai, se é enfermidade, se é obra satânica, não importa, Senhor, que o Senhor faça um desfecho, Pai, destrua, aniquila todo mal nesta noite, Senhor, porque o Senhor é tremendo, Pai, perfeito no que faz, Senhor. Assim, Pai, eu te louvo e te agradeço por esta palavra, Pai, através de saber, Pai, aleluia, de um homem, aleluia, o qual pela sua fé, aleluia, pronunciou, aleluia, afirmando que verdadeiramente o Senhor tem poder, o centurião de Cafarnaum, aleluia. Fé em dois termos, aleluia, de um ponto de fé, de uma forma grande, e um outro tom de fé, de ainda maior ainda,
aleluia, 2 graus de fé na vida deste homem. Por isso, Senhor, nós te louvamos e bendizemos por esta hora. Aleluia, aleluia. Que nossa fé, aleluia, seja grande, como se fosse, aleluia. Se ela for grande do tamanho de uma mostarda, você imagina, irmão. Aleluia. Tenha confiança. A fé é a confiança, é o fundamento daquilo que você não consegue ver, mas você confia, você crê, aleluia, pela fé, aleluia, você ganha a sua salvação, aleluia, amém, irmãos? Estende as suas mãos. Soberano Deus, Todo-Poderoso Rei da Glória, abençoa esta igreja em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus da verdade. Guarda a entrada deles, a saída, o dormir e o acordar, até o dia que o Senhor nos buscar. Assim é terminado e selado, no nome santo do Senhor Jesus. Palma, louva e glorifica a Deus.